Bem-vindo a mais um papo de investimentos. Para você que está chegando agora, meu nome é Rafael Cisne, trabalho com investimentos profissionalmente há mais de 20 anos e estou aqui para te ajudar com suas finanças, com seus investimentos, produzindo conteúdo para te ajudar nesse processo aí de melhorar suas finanças pessoais e fazer investimentos para atingir a tão famosa liberdade financeira. Bom, o nosso papo de investimentos hoje, eu quero trazer alguns assuntos para vocês. E eu aproveito esse espaço aqui para comentar mensagens que eu recebo dos meus clientes, dos meus seguidores, né? E eu recebi hoje uma mensagem muito interessante falando o seguinte: Rafael, eu estou esperando, depois da turbulência que teve no mês de março, estou esperando dar uma acalmada no mercado para começar os investimentos. E eu falo assim: olha, se você esperar acalmar o mercado para fazer os seus investimentos, você não vai fazer investimentos nunca, né? Porque as pessoas têm uma impressão errada de que o mercado tem algum momento de estabilidade, né? Que você vai ganhar dinheiro subindo ali numa linha reta. Isso nunca vai acontecer, né? Sempre haverão oscilações, né? E uma coisa que para te proteger dessas oscilações é fazer uma carteira convexa, né? Uma carteira que te proteja. Eu falei aqui em alguns vídeos atrás que este ano, se eu voltasse lá em dezembro, eu achava que a carteira aqui dos investimentos no Brasil ia dar uma rentabilidade muito boa, porque a gente tinha passado a reforma da Previdência, a equipe do Guedes, uma equipe fenomenal, fazendo propostas, né, e coisas que realmente a economia poderia melhorar muito, e tinha economistas aí dando projeção para o Ibovespa de 150 mil, 200 mil pontos no final do ano. E o coronavírus veio, colocou tudo isso aí para baixo, e lá fora a carteira de investimentos dolarizada, ouro, prata e as empresas de tecnologia subiram bastante, né? Então você vê que sempre pode acontecer algum evento que vai trazer uma turbulência. Mesmo sem essas turbulências maiores, sempre haverão pequenas turbulências no dia a dia, na qual farão os mercados oscilarem, e essa sensação de perda de curto prazo sempre vai acontecer com os investidores. Então, para você que quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, quer adquirir a sua liberdade financeira, multiplicando o seu dinheiro neste mercado, você tem que pegar algumas características, né, dos investidores. Que fala ali de ter paciência, de ter foco no longo prazo, de ter uma carteira diversificada, de ter humildade, de ser resiliente, né, e aprender com os erros, né, e cada vez que você vai errando, você vai aprendendo, mas mantenha-se no mercado, né? Não faça uma carteira que você perca tanto a ponto de ter que sair. Então, inclusive, para falar sobre isso, aqui nesse livro aqui do Howard Marks, ele fala algumas coisas bem interessantes, né, em relação a isso, né, que como eu prego o Moacir está falando uma coisa muito interessante, é isso aí, por isso que chama renda variável, né? A carteira de ações não é uma carteira fixa, né? E aqui no livro do Peter Lynch, ele dá alguns conselhos aqui para o investidor iniciante, sabe? E o conselho que eu mais dou é: faça uma carteira diversificada, porque essa diversificação te protege, né? Você não fica direcionado, se as ações caem, existem outros ativos que estão te protegendo, como as Treasuries americanas, brasileiras, ouro, prata, enfim, né? Existem outros tipos de investimento. Agora, para falar de ações, né, o Peter Lynch, ele recomenda aqui que invista apenas aquilo que você poderia suportar perder, sem que essa perda tenha qualquer efeito sobre sua vida diária em um futuro mais próximo, sabe? E essa recomendação aqui é a coisa que eu acho mais adequada para quem vai investir no mercado de ações. Então, a grana que você investe em ações, você tem que ter essa consciência aqui, essa cabeça que o Peter Lynch fala aqui no livro dele, que é de você investir apenas o que você suporta perder no curto prazo. Quantas pessoas saíram desse mercado,
né, desse jogo, que não é um jogo, mas saíram do mercado, por quê? Fizeram uma aposta com dinheiro muito maior do que elas suportariam perder. E aí você perde, desanima, fale e sai do jogo e não ganha no mercado financeiro tudo isso que ele pode proporcionar de renda passiva, de investimentos feitos para o longo prazo, né? Então, o que você pare o seu dinheiro em várias carteiras, fundos imobiliários, títulos públicos, dólar, ouro, e a parte que você for investir em ações, que na minha opinião é a parte mais volátil, porque é onde está ali o lucro das empresas, empresas fecham, empresas podem quebrar, pode vir uma crise, outras crises, e podem derrubar o crescimento das empresas. Então esse dinheiro destinado para ações, você vai ter que investir com essa regra, que é o que você suporta perder no horizonte curto aí de 1 ou 2 anos. Né? Nunca coloque mais do que você ficaria desconfortável com a perda no mercado de ações. Né? E aí outra coisa que o Peter Lynch coloca aqui no livro é que o investidor bem-sucedido tem que ter algumas características, e ele cita aqui essas características, né? Algumas qualidades como paciência, autoconfiança, bom senso, tolerância à dor, mente aberta, desprendimento, persistência, humildade, flexibilidade, disposição para realizar pesquisas independentes e de suportar erros, né? E a habilidade de ignorar o pânico geral. Essa para mim é a mais importante, porque o investidor iniciante, ele entra na bolsa, se dá alguma derretida no mercado, ele entra em pânico e sai do mercado com prejuízo, né? E o Peter Lynch fala aqui que uma das características do investidor bem-sucedido é ignorar o pânico geral. Eu sei que é uma coisa dificílima, porque eu invisto há 30 anos que eu fiz meu primeiro investimento, e quando tem uma queda muito brusca, eu fico assustado também, sempre, né? Agora, também não faço esse pânico que as pessoas têm de sair correndo, vendendo, né? Já estou mais acostumado com isso, mas é uma coisa que você, investidor iniciante, precisa treinar, não ter pânico quando tiver uma queda. Pense primeiro no que fazer, porque pode estar aparecendo muitas oportunidades, né? Então esse meu cliente, ele me mandou esse comentário, né, falando assim, quando é que o mercado vai estabilizar? Então, resposta número 1 nunca vai estabilizar. O mercado nunca vai estar num ponto suave que você pode entrar e ficar nadando ali tranquilamente. Sempre vai ter oscilações, e o Peter Lynch fala que você precisa ter essa característica de aceitar perdas de curto prazo e não entrar no pânico geral. Agora, se a gente voltar lá, o último evento que derreteu a bolsa, né, fora o do coronavírus, né, foi lá em 2008, na queda da bolsa americana devido a estouro da bolha imobiliária, subprime americano. Naquela crise, a bolsa também caiu parecido com o que caiu esse ano. Ela atingiu uma queda ali perto de 50%, só que ela demorou 2 anos e meio praticamente para chegar ao patamar que estava antes da crise, né? Então foram 2 anos e meio, quase 3 anos, né? E a gente está aqui há poucos meses dessa grande queda. Então o que isso significa? Nunca teve uma retomada na Bolsa Americana, porque a Bolsa Brasileira não atingiu o seu patamar antes da crise, mas nunca teve uma retomada tão rápida de preço como teve agora, né? O preço da Bolsa. Então, o que a gente pode concluir é que a Bolsa Americana, não saiu da crise ainda, muito longe disso, né? Nós estamos ainda numa crise financeira. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essas oscilações que estão acontecendo, semana passada caiu bastante, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Então, pessoal, a gente não saiu da crise ainda, a gente não superou ainda essa crise, e independente de ter superado a crise ou não, o mercado sempre vai oscilar, mesmo quando já tiver daqui 2, 3 anos, tiver passado completamente o efeito negativo do coronavírus, ainda haverão oscilações no mercado. E se você, investidor iniciante, não começar a se treinar para essas oscilações, você nunca vai ganhar dinheiro. A Cíntia está falando, o mercado sempre sofre os ajustes. Então é isso mesmo, o mercado está sempre se ajustando. Então isso é uma coisa que
eu gosto de treinar muito nas minhas aulas, nas minhas mentorias, porque nesses 30 anos que eu faço investimentos, eu percebo que uma das características que se tem que adquirir para ser um bom investidor, né, e exatamente o que o Peter Lynch fala nesse livro aqui, é você, nas palavras dele, né, você suportar o pânico geral, o pânico generalizado. Né? Então, o investidor que não está acostumado, ele quando ali só cai ali 2, 3, 4, 5%, ele já está desesperado e pergunta o que fazer, quer vender, quer sair do mercado. E o investidor treinado, ele tem que aguentar quedas às vezes de 30%, 40%, sabe? Porque ali está surgindo algumas oportunidades, por mais que parte do patrimônio dele esteja afundando, mas tem a parte que está protegida, sabe? Então, uma das coisas que eu mais gosto de treinar nas pessoas além da parte técnica de onde investir, como investir, ser resiliente e aceitar essas quedas, não sofrer com um pânico generalizado do mercado. A Gabi está mandando aqui uma pergunta: se a taxa Selic voltar a subir, a bolsa tende a cair? Sim, existe uma relação entre taxa de juros e bolsa de valores. Quando a gente tinha uma taxa de juros muito alta, a bolsa não subia. Por quê? A gente tinha uma taxa ali, vamos supor, de 15%, 17%, 18% ao ano. Então era muito mais cômodo e muito menos arriscado eu investir numa Selic a 15%, 20% ao ano do que arriscar o dinheiro na bolsa e não ganhar. Eu mostrei um gráfico aqui em algum vídeo anterior, está aqui na timeline, aqui no GTV, que de 2016 para trás a bolsa passou por um processo de quase 10 anos aqui no Brasil sem subir, né, por conta do governo, Operação Lava Jato, corrupção e outras coisas mais. E a gente também tinha uma taxa de juros de 15%. Então era muito mais fácil você deixar o dinheiro na taxa de juros. Então sim, existe uma correlação negativa entre taxa de juros e bolsa de valores. Mas para você chegar num ponto de tirar o seu dinheiro da bolsa de valores, que você pode aí, a sua carteira ter uma rentabilidade de 15, 20, 30% ao ano, a taxa de juros precisaria subir bastante para você ter que sair da bolsa e ir para a taxa de juros. A gente está com a taxa de 2%, então quanto que a taxa de juros teria que subir para poder você sair da bolsa? Então teria que ser voltar àquelas taxas enormes que tinham lá de 2015, 14, 13, 12, que chegou ali a 15% ao ano a taxa de juros básica, e você tinha um CDB de um banco te dando 20% ao ano. Então neste momento sim, você poderia preferir títulos do que ações, tá? Boa pergunta, é isso mesmo. Inclusive, sobre as taxas Selic, eu queria falar, outra pergunta que eu recebi, que ela é um pouquinho mais técnica, mas que vale a pena comentar. Eu sempre falei que o Tesouro Selic é um título que pode fazer parte da sua carteira de proteção, de fluxo de caixa, de reserva de emergência, de reserva de liquidez, e reserva de oportunidade. Porque é um título pós-fixado que rende ali a taxa de juros Selic. Então ele 99% das vezes não dá rentabilidade negativa. Porém, no mês passado, só para me contrariar, para me ter que explicar isso aqui, ele deu. Mas não foi a última vez. O Moacir, que trabalha em fundo de pensão, está aqui. O Vinícius também deve ter acompanhado isso. Inclusive, o Vinícius pode ter até uma tecnicidade para falar sobre isso, até que depois eu vou pedir para ele mandar ou até falar aqui com a gente, que é o seguinte: a taxa de juros, a LFT, a letra financeira do Tesouro, que é lá no Tesouro Selic, chamada de Tesouro Selic, é uma taxa pós-fixada. E como é que a gente compra esses títulos no mercado? No Tesouro Direto é diferente, é para pessoa física, você vai lá, clica lá e compra. Mas no mercado grande de fundos de pensão, de grandes bancos, o Tesouro Nacional marca um dia de leilão. Vai ter o leilão de 50 milhões, 100 milhões de LFT. E aí as entidades interessadas, não é pessoa física, apenas geralmente grandes investidores, porque são lotes de 10, 15, 20, 30, 40 milhões de reais. Então no dia do leilão, os agentes que vão participar do leilão, eles vão fazer, mandar para o Tesouro qual o ágio ou o deságio em relação à taxa que está ali. Vamos supor, a taxa Selic está 2%, qual que é o ágio ou deságio? Então, geralmente, a taxa Selic
nos leilões, ela vai sair às vezes com ágio, às vezes com deságio, bem pequeno, 0,001 para mais ou para menos, tá? E esse ágio ou deságio, ele ocorre por vários motivos. Um deles é, por exemplo, quando você compra um título por exemplo, de um banco, é uma dívida que o banco tem contra você, né? Você tem a dívida contra o banco, né? Se você compra um título do Tesouro, o Tesouro tem uma dívida com você, né? Então, o título é uma dívida do Tesouro. Então, se os grandes investidores começam a suspeitar de que o governo, por algum motivo, vai ter ali um déficit, vai ter um problema de pagamento de taxa dos juros, alguma coisa assim, uma visão bem de longo prazo mesmo, e aí isso depende de ajuste fiscal, de reformas, de muitas coisas que envolvem. Então, pode ser que em um leilão específico, os títulos do Tesouro saiam com um deságio, e você acaba tendo uma pequena variação negativa naquele título, naquele mês. Tá? Se você pegar a variação do mês de setembro, você pode ver que teve ali uma variação pequena negativa na taxa Selic. Isso pode acontecer, é porque esse título é comprado em leilões, e nesses grandes leilões as entidades podem colocar tanto um ágio quanto o deságio, tá bom? Mas não se desespere, a taxa Selic continua, o Tesouro Selic continua como um título para você fazer a sua reserva de emergência, usar como liquidez e usar como reserva de oportunidade, tá bom? Então esse era um outro assunto que eu queria falar hoje também. E por fim, falar também reforçar que a crise na Bolsa de Valores, ela não acabou, A última crise que nós passamos, de 2008, ela demorou 2 anos e meio, quase 3, para se recuperar totalmente. A gente está aqui há poucos meses do colapso financeiro. Então, acostume-se com isso, porque nessas oscilações, tanto positivas quanto negativas, podem aparecer oportunidades. Nunca fique exposto a um único tipo de ativo, nunca compre só ações na sua carteira, sempre faça uma carteira diversificada, porque se uma coisa acontecer, um evento de colapso, você não fica totalmente desprotegido e pode manejar a sua carteira para que esse colapso seja transformado em um benefício dentro da sua carteira. Tá bom? Outro recado que eu queria dar: o Instagram está entregando cada vez menos conteúdo dos criadores de conteúdo, todo mundo está falando sobre isso. Por quê? Porque ele está exigindo cada vez mais que as pessoas paguem, para ter o seu trabalho difundido. Então, eu convido você, se você quiser receber mais continuamente o conteúdo do vídeo, vai na link da bio, que você vai encontrar lá ou um grupo de WhatsApp ou um grupo do Instagram. Então se cadastre nesses grupos, que aí eu vou ter o trabalho de mandar para você os links dos vídeos para você poder receber todos eles, sem falhar. Tem muito vídeo aqui na bio, isso porque algumas pessoas reclamaram para mim que não estavam recebendo os meus vídeos na hora, que a pessoa se conectava lá na hora e não aparecia a live para ele. Isso porque o Instagram realmente está limitando para poder as pessoas pagarem mais, para poder ter o seu trabalho ter mais visibilidade. Então, te peço que você vá lá no link da bio, se cadastre ou no grupo do WhatsApp ou do Instagram. Do Instagram do Telegram, do Telegram até melhor, porque ao entrar no grupo você já vê todos os posts anteriores. No WhatsApp não, você entra só os próximos posts que você vai enxergar. Então, peço a vocês que queiram receber mais continuamente o conteúdo aqui, vá lá, se inscreva no grupo do Telegram. Pessoal, quarta-feira às 13h30, espero vocês aqui. Muito obrigado pela audiência ao vivo, é muito legal. O Leandro, a Thaís, Daniel, a Beth, João, Gabi, já falei, Jeane, a Rafaela, a Fernandes, a Mariana, a Cíntia. É muito legal ter vocês aqui ao vivo. O Wilton também eu vi mais cedo aí que entrou, a Anise Fortuna, o Wilton tá aí. Agradeço demais a presença de vocês, é muito bom ter gente aqui ao vivo, porque eu deixo gravado para as pessoas verem depois, mas ter esse carinha aqui ao vivo realmente fenomenal. Um forte abraço e espero vocês quarta-feira às 13h30 para um papo de investimentos. E não se esqueça de mandar um direct com as dúvidas que você tem. Deixa aqui depois no vídeo salvo
coloca ali as suas dúvidas, porque quem está acompanhando percebe que o assunto do vídeo geralmente são dúvidas passadas, tá bom? Forte abraço e até quarta-feira.